Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Surf Total. Hoje recebemos neste episódio, neste segundo episódio, recebemos uma das figuras mais marcantes do surf português feminino, Joana Rocha. Joana foi campeã nacional em 2009, pioneira do surf feminino em Portugal, não da primeira geração, mas da segunda geração. É uma verdadeira referência dentro e fora da água. A Joana teve uma carreira recheada de experiências internacionais. Hoje dedica-se a inspirar as novas gerações através de um projeto inovador chamado Waves and Minds, um programa que alia o surf ao desenvolvimento emocional e pessoal das crianças. Vamos conversar sobre o seu percurso, os desafios que enfrentou como atleta de topo, a transição para este novo papel de mentora e criadora de impacto positivo e, claro, sobre a energia do mar como ferramenta de transformação. Joana Rocha, bem-vinda. Uma larga Obrigado introdução. por ter. Bom Bom dia, dia, Pedro. bom dia. Obrigada pelo convite, que é uma honra estar aqui contigo na Surf Total, que tu acompanhaste-nos desde quase que as competições começaram, já são tantos anos, Pedro, e obrigada por divulgares este desporto que também faz tanto por tantas pessoas e realmente muda vidas. Obrigado, Joana, é um prazer, tem sido um prazer esta viagem. Eu descobri, o podcast não é sobre mim, mas de facto a Surf Total, o surf fez-me descobrir um pouco aquilo que eu realmente gostava, portanto faço isto tudo com prazer. Joana, eu estive a ver o teu currículo, um dos teus últimos currículos, não é? Que em 2010, naquela altura, tu usavas para angariar publicidade, patrocínios, não é? Para ti, e tu és uma pessoa que esteve, uma surfista, uma atleta, uma personalidade que esteve muito no spotlight. Como é que foi estar no spotlight durante quantos anos é que foi isso? Desde que começaste a tua carreira profissional, digamos assim. Foram 17 anos de competição, e eu lembro perfeitamente no início, em 1995, em que éramos muito poucas surfistas na água, patrocínios, nem vê-los. E também em relação aos homens era mais ou menos assim, os patrocínios começaram a nascer nessa altura, foi quando as marcas se começaram a interessar. Aliás, o meu primeiro patrocínio foi em 1997, começou com o O'Neill, com os fatos, e para mim era a primeira vez que tinha assim algo dado, não foi? Era uma troca, não é? Entre a minha imagem e esta marca. E, e realmente foi assim super, super diferente de tudo o que eu tinha vivido até à altura, porque porque nós damos a imagem por algo maior, não é? Porque no fundo estamos a dar uma imagem para também inspirar os outros, toda uma geração. E aquilo motivou-me imenso para ser ainda melhor, a Que idade todos os tinhas, Joana? anos. Desculpa, que idade é que tinhas naquela altura? Eu tinha 16 anos, em 1995, eu sou de 79, tinha 16 anos e o facto de ter trabalhado muito também para angariar patrocínios e depois mais tarde ter sido a primeira profissional, acho que, acho que me trouxe uma bagagem enorme para tudo o que eu faço agora, para tudo o que eu fiz ao longo da minha carreira, que não só como individual, não é? Como surfista, mas também de todos os eventos mundiais das Rock Sisters e agora com a Waves and Minds. Portanto, acho que toda a experiência que temos é adicionada assim ao longo da nossa vida e ter patrocínios trouxe-me isso. Pois, tu fizeste uma carreira, portanto, inicialmente como surfista profissional, depois organizaste com a tua irmã e com as Rock Sisters, não é? Com a empresa Rock Sisters, uma série de eventos de nível mundial. E depois, finalmente, passaste para este teu projeto, não é? Mas há uma questão que eu gostava de fazer, que eu acho que toda a gente deve ter curiosidade que está a ver este podcast, é qual é que foi o teu maior patrocínio de sempre? O meu maior patrocínio de sempre, eu Sim, posso como dizer que atleta, como atleta. sim, eu posso dizer que foi a Billabong. Acho que foi um grande Sim. pilar na minha carreira, foi assim um catapultar antes da Billabong e depois da Billabong, foi mesmo um suporte.
de acreditar, porque foi de 2004 a 2012. Foram ali estes anos todos que a Billabong esteve sempre ao meu lado, porque eu lembro que eu chegava a vice-campeã e para mim era super frustrante, até chorava, dizia que já não queria fazer mais surf. Portanto, no fundo é um overcome, não é? Temos que superar todos os nossos obstáculos e eu acho que a Billabong teve sempre lá, dizia: está tudo bem, Joana, estamos contigo. Realmente quase que os resultados não importavam, mas toda esta presença, não é? Na praia, como exemplo para as novas gerações, eu acho que era disso que eles estavam à procura, não é? Era de uma inspiração também para as outras mulheres. Exatamente. E tendo a Billabong aqui ao meu lado, eu acho que me deu imensa força. Imensa força. Posso dizer que posso, pronto, agradecer profundamente ao Pescas, não é? Que é a pessoa representante e que tenho muito orgulho de ter representado a Billabong. Pois as marcas de surf têm um papel fundamental no apoio aos atletas e ao meio do surf em si, não é? E é esse investimento ou reinvestimento no meio que tem vindo a fazer com que o meio evolua, não é? Que haja surfistas como tu, que têm carreiras e que depois fazem das suas carreiras como atletas, evoluem e continuam no surf. Isso é uma mais-valia para o meio do surf, não é? Como é que foi a Uma transição do coisa, circuito? Diz. desculpa, uma coisa interessante também foi, além da Billabong, eu também tinha outros patrocinadores Claro, que me ok. ajudaram muito, como a Kia, como a TMN, ou seja, não era só a Billabong em si, mas todo ali, a semente, Sim, 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 portanto, todo sim. ali um conjunto de patrocinadores que acreditava que era possível, não é? Viver do surf, viver o sonho, abrir portas para esta nova geração. Olha lá, temos agora três surfistas de topo mundial, surfistas femininas. Quer dizer, há 20 anos atrás, quando eu competia, isso era inimaginável, porque É, as francesas ganhavam todas as competições. E nós já sim. sabíamos, bem, vamos calhar em segundo, porque as francesas têm os primeiros lugares. E hoje em dia isso não se vê. Eu acho que a mentalidade destas novas surfistas femininas, como a Francisca, como a Teresa, a Mafalda e a Yolanda, é mesmo focada. Mas porquê? Porque houve um trabalho anterior nosso, não é? Das surfistas pioneiras, que Uhum. abriram as portas para estes sonhos. Portanto, Mas o que é que mudou? é bonito ver Quais isso. é que são as grandes mudanças? O que é que tu que observas, que viste o crescimento do meio, tu que vivenciaste e foste protagonista, quais é que são as grandes diferenças hoje em dia para as atletas portuguesas conseguirem chegarem ao nível que estão neste momento, não é? E aquilo que não conseguiram ou que não foi Alcançar possível anos. anteriormente. Eu acho que há uma grande diferença que é, hoje em dia há uma equipa. O surfista não vai sozinho. Eu não vejo a Teresa aí sozinha, eu não vejo uma Francisca aí sozinha. Portanto, há toda uma equipa por trás, toda uma preparação que antigamente não havia. Eles têm ginásio, preparação física, têm preparação mental, de psicólogos, de coaches, de desporto, todos direcionados para que na carreira do atleta ele succeed, ele Tenha sucesso. Uhum. tenha sucesso, exatamente. E, e tem um treinador, além de toda esta equipa, tem um treinador específico para o surf que vai com elas, ou seja, isso dá imensa segurança. Além de que, diferença da nossa geração, tem uma família para trás que também acredita. Não é que a nossa não acreditava, mas não era não era um desporto bem visto na nossa altura. E hoje em dia é. Hoje em dia vê-se que o surf é um desporto que toda a gente gostaria Reconheço. de praticar. É um desporto bem visto hoje em dia. Portanto, o sport também já é diferente. Houve algum episódio, agora estava-me a lembrar, porque de facto eu recordo-me que havia uma marca que até se chamava Objetos Modernos Não Identificados, naquela altura em que, na tua geração, não é? E houve assim alguns episódios, portanto, que sejam interessantes de contar e tenham assim, até certa piada
sobre, por exemplo, pessoas que não percebiam o que é que vocês faziam, o que é que tu fazias, né, neste caso, não é? Quando houve Havia um que não vamos muito longe, era dos surfistas, os surfistas, pois. dentro da comunidade surfista, que era o momento Kit Kat, que era aquele momento de pausa. Havia um anúncio na televisão, que era o Uhum. momento Kit Kat, é quando as mulheres, quando o surf feminino entrava para a água, era a altura do almoço, era a altura da pausa. Portanto, nós não éramos bem vistas, ou seja, não havia técnica suficiente, não havia gosto por verem o surf feminino. E hoje em dia isso também foi tudo alterado. E Sim, alguma entendo. coisa cómica. Eu refiro-me ao surf do modo geral. Portanto, tu dizias, por exemplo, a um familiar teu ou uma pessoa que ia na rua: ai menina, então a menina vai com o peixe para a água, então o que é que a menina faz na vida? Ou assim, uma coisa do género. Houve assim. Eu estudava, eu na altura em que comecei a surfar, eu estudava nos Salesianos e era super estranho ver uma menina, não é? A vir para a escola de prancha na mão. Era assim uma coisa, eu parecia um ET com toda a gente a olhar para mim nos Salesianos e eu, uau, é uma surfista, oh meu Deus! Portanto, era um bocadinho estranho, não se via muito, mas eu lembro-me que esta agora é assim, a minha família brincava imenso comigo quando eu dizia, yeah, fiquei em terceiro. E eles brincavam imenso. Ok, mas só havia três Aham, surfistas, aham, porque havia uhum. tão poucas que qualquer conquista aos olhos deles parecia pouco. Estou a perceber. Toda a família e amigos, não é? Aham, Mas aham. hoje em dia já não. Eu vejo que hoje em dia um lugar no pódio é assim uma coisa. É um acontecimento mesmo. Eu vejo pelo Uhum, meu sobrinho, não é? Pelo Martim Fortes, quando passado foi, claro. foi campeão nacional sub-18, com imenso mérito, Uhum. e é visto pela família por um herói. Por um Como um herói. herói, não é? Pois. É um grande herói. Mas tu competiste, portanto, independentemente do tempo que foi, tu competiste naquela altura ao mais alto nível, não é? Portanto, Mas ó, nacional e internacional. O que é que mais te orgulha do teu percurso competitivo? eu acho que, eu digo sempre, foi ter vivido do surf, não um título em especial, mas eu acho que quando eu estava na equipa a representar a seleção nacional e quando nós estávamos em França, isto foi em 2007, quando estávamos em França, e ganhámos aos franceses, fomos campeões europeus de surf, não é? De surf e bodyboard, que nós estávamos, era a equipa. Sim, 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 sim. E eu passei diretamente todos os hits para a final. Aliás, nas meias finais foi contra as duas francesas. Houve uma francesa que foi a Marie-Pierre Abgral. Eu Passei. estava lá, acho eu. Ela Acho que passou, estava ela lá. passou em primeiro e eu Uhum, precisava de 4,26 na onda. uhum, E uhum. apanhei uma onda quase em cima do toque. Era backside, para mim backside era muito fácil tirar notas mais altas porque eu conseguia rasgar melhor de backside. Dei uma rasgada e uma junção e aquilo saiu, sei lá, a nota que eu precisava. Bem, os Aham. franceses entraram pelo palanque adentro, furiosos. Sei. Não é possível, esta portuguesa não passou. E então Não, foi eu acho ótimo. que é pelo facto de termos tantos anos a lutar não é contra os franceses, é com os Sim, franceses, sim, porque sim, com assim, os nós somos franceses, um claro. planeta, não é? Claro, exatamente. E se os franceses são melhores, ajuda-nos também a sermos Sem melhores. dúvida. Eu vejo isso hoje em dia, na adolescência não tinha este discernimento, não é? Claro, Mas, sem mas dúvida. nós sempre nos puxámos uns pelos Uns pelos outros outros, claro. Claro que sim. e temos ganho, não é? Depois cheguei à final e fiquei em terceiro, foi a medalha de bronze, foi assim uma conquista e a equipa ter sido campeã europeia, eu acho que representar a seleção para mim sempre foi daquelas Especial, não é? sensações mais maravilhosas, porque tens um time, uma equipa inteira contigo. E nas outras competições, tu vais sozinha, íamos para o outro lado da Austrália, Pois é o que falta ao surf, no fundo, não é? É um bocadinho o perdia, que faltava, perdia, não é? voltava, faltava aquele companheirismo que eu via nas seleções. Portanto, eu fiz 6 internalizações, portanto, foram 6 vezes a representar a equipa portuguesa e do qual me orgulho imenso mesmo. Aquilo
éramos mesmo puxar uns pelos outros. Aliás, o meu trabalho é trabalhar, é trabalho de grupo, portanto, Sim, é sim, uma coisa que sim. está nata em mim, é puxar pelos Exatamente, outros e exatamente. também acredito que o trabalho em grupo é muito mais forte, é muito mais sólido, traz uma entreajuda que eu não vejo na competição individual, não é? Num Claro. WPS, que cheguei ao Peru e fiquei em quinto no Mundial, que foi ótimo, mas estava sozinha, quer dizer, não estava sozinha, estava por acaso com o meu treinador, Que era? que era o Miguel Ruivo, Ok. na altura. Era em 2009, era em 2009, nós ainda não tínhamos casado. E então era diferente. Eu acho que para mim sempre foi muito especial fazer parte De, 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 do de- surf da equipa, da de algo seleção mais nacional. do que tu próprio, estou a perceber. Antes de passarmos aqui agora à atualidade da Joana Rocha, do que é que ela faz, eu acho que temos que tirar a limpo uma coisa. Duas coisas. Qual é que foi o teu maior prize money num evento? Recordas-te Mega Prize Money. que Pedro, boa ganhaste? pergunta, não sei, mas talvez 1000 e tal euros? Ah, era? Então, naquela altura também não eram grandes prize moneys ainda, não é? Nos Quando ganhámos, WQS, não é? ganhámos 1000 euros, se não me engano, mas no Mundial talvez tenha Mas naquela ganho altura a um pouco discrepância mais. era muito grande de homens para mulheres, não era? Era bastante grande Era uma naquela. discrepância enorme. Eu É, vi enorme, agora, no outro dia enorme. encontrei a Mafalda aqui no campeonato, na Liga Mel, não é? Uhum. Na Ericeira, e estive a falar com ela por acaso sobre isso, sobre os patrocínios hoje em dia, o que é preciso, o que é preciso para ser atleta hoje em dia, porque hoje em dia, quer Uhum. dizer, há todo uns social media que antigamente não havia. Nós não Sim, 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 precisávamos nos sim. preocupar com isso, mas hoje em Certo, dia eles precisam. E estava a falar com a certo. Mafalda sobre isso e ela falou-me dos prize moneys. E eu, na minha altura não era nada desses prize money, porque hoje em dia já está muito mais equiparado o prize money masculino do Não, mas feminino. foi. Bem, no Mundial é igual. Sim, E no, aqui no, no na CT, não é? Mel, na Liga Mel, não tenho bem a certeza se é igual, mas o prize money é muito maior do que o nosso, alguma vez foi. Naquela altura. E a outra questão, o teu maior patrocínio num ano, ou o bolo, qual foi o valor que conseguiste? Eu acho que isso é segredo. Ah, é? Não podes Porque divulgar? é segredo, porque eu lembro perfeitamente que havia muitas questões sobre isso. Mas posso dizer que eu ganhava muito melhor que qualquer engenheiro, que eh, qualquer trabalhador de classe média. Ok, Muito ok, melhor, eu ganhava ok, bem. Eu ok. posso dizer que ganhava bem, hum, que até consegui guardar algum dinheiro para, para fazer depois, aliás, parte Cobrir as desse despesas dinheiro dos eventos. abri a minha primeira surf Ok, house, o Chile ok, Ericeira Surf House. ok, ok. Portanto, foram vários anos a viver de uma forma que era um sonho, não é? Mas Claro. eu acho que nós falamos do sonho, mas depois não falamos da outra parte, que é toda a parte de ansiedade, de Sim, sim, stress que sim. uma Sim, pessoa sim. tem, que um Claro, claro. atleta tem, que é muito difícil de gerir e às vezes uma pessoa precisa de ajuda. Portanto, há muitos atletas que não se fala, não é? Que vomitam antes das provas, que não conseguem dormir. Por acaso não era o meu caso. Mas havia atletas e há atletas com estes sintomas. Portanto, não é só viver o sonho, mas eu acho que, pelo facto de termos escolhido fazer o que gostamos, eu acho que viver assim, esse é o prazer da vida, não é? É fazer o que Claro, claro, gostamos. claro, claro. Por exemplo, eu tive que escolher entre ser engenheira mecânica, porque eu tirei engenharia mecânica no Instituto Superior Técnico, e ser surfista profissional. E na altura, todos os meus amigos riam. Oh, Joana, agora vais ser surfista. E eu, sim, é mesmo o que eu quero, eu vou lutar para isso. E claro, como toura que sou, não parei até conseguir, não é? Mas E os teus pais nunca se opuseram? Nunca te disseram nada sobre isso, não? os meus pais tiveram uma grande conversa comigo e disseram: Olha, já acabaste o curso,
aos 24, já acabaste o curso, podes fazer o que quiseres, mas nós não te vamos dar um único tostão a partir de agora. Claro. Eu, ok. E foi aí que eu sabia, eu tenho que fazer alguma coisa. E tive uma reunião com a Billabong, em que disse: olha, ou vocês me patrocinam à séria, como uma engenheira, ou melhor, Claro, ou claro, então eu vou ter que dizer adeus. E foi claro. neste aspecto que eles foram comigo, estás a ver? Que Aham. abraçaram este sonho, que não havia na altura. Disseram: não, está bem, vamos A tua contigo. carreira profissional começou mais nessa altura? Tu consideras que foi aos 24 que foi, Sim, sim, foi, sim, foi sim, sem sim. dúvida? Foi a grande transformação, porque assim, Ok, eu vivia mesmo do surf. ok. Embora aos 19 anos, eu acho que está um bocadinho no sangue, não é? Era uma coisa inata, porque eu aos 19 anos organizei o primeiro encontro feminino de surf com a Maria João Frade. Eu lembro Ninguém perfeitamente. me obrigou a organizar. Portanto, mais uma vez, houve aqui esta iniciativa de vamos empoderar as mulheres, vamos empoderar Em Peniche lembro os outros. perfeitamente. Não, e depois o primeiro encontro foi em Carcavelos e depois o Ah, não segundo foi e em o Peniche, terceiro, depois está bem também, depois ok. é que foi em Peniche durante 2 anos, E depois é isso era, depois não, voltou também. para a Ericeira. Exatamente, está bem. Ok. Então, estás a ver, Pedro, eu acho que eu sempre tive este gosto de empoderamento, de trabalhar em comunidade. Eu não me vejo de outra forma. Quer dizer, e ninguém me obrigou aos 19 anos, veio este sonho e Claro, continua, não é? Continua este sonho de trazer atrás, que não é atrás, é ao lado, não é? Trazer comigo, tá, bora lá, tu consegues. E está tudo, e todas as ferramentas estão dentro de nós. sem Então dúvida. foi o que eu Claro. aprendi na minha carreira ao longo de 17 anos, não é? De início eu tinha, Pedro, eu tinha frases no meu quarto, tu consegues, como é que era, depois tipo, uma palavra lançada, Alguém nunca te mais, ajudava nunca naquela mais pode altura? regressar. Era Alguém assim. te ajudava, não, naquela altura, psicologicamente, não, Não, naquela em termos. altura eu não tive ajudas. Depois, muito mais tarde, tive da Ana Ramires, que era uma psicóloga Ah, do sim. desporto, que me ajudou bem, mas bem mais tarde. Eu Mas já notaste muita diferença desde que ela te ajudou? Desde que ela Eu acho que me entrou? abriu-me alguns horizontes, sim, faz a diferença. Eu acho que a ajuda faz a diferença, porque nós aqui nós estamos num loop, não é? A nossa cabeça trabalha mais ou menos em loop. E se não conseguimos, ou seja, se não tivermos a consciência do que é que estamos a fazer, às vezes conseguimos sozinho. Mas é muito mais fácil quando temos a ajuda de alguém. Sendo profissional, não é? E ela parece que me alterou aqui uns circuitos neurológicos, aqui umas sinapses. E Isso realmente, realmente, realmente fez a diferença. pode ter sido uma das inspirações ou um dos cliques que tu tiveste para depois, para esta nova fase, isso de alguma forma ajudou-te a criar pronto, isto foi, o teu percurso foi muito gradual, não é? Portanto, foste serviço profissional, depois organizaste os eventos para miúdas durante bastantes anos e depois finalmente fizeste este novo projeto Waves and Mais, não é? E isso tiveste com certeza alguns cliques no teu caminho que te foram guiando, com certeza digo eu, não sei. Uma delas foi esse da psicóloga, não? Eu também, e houve um livro que era Encontre o seu ponto de concentração. Ok. E aquilo fez mesmo, mesmo A chique. sério? Eu não lia muito na altura. Aham. E aquilo era um calhamaço. E porque eu queria aprender, é assim, é realmente a motivação faz mesmo diferença na vida das pessoas. E eu li aquele livro em 2009, quando fui campeã nacional, quando houve ali um shift também. Não, quer dizer, só me falta ser campeã nacional, quer dizer, já fui europeia, já fui isto e aquilo, isto quer dizer, isto é o Claro. tipo mínimo. E eu acho que isso me travava, quando eu dizia isto é o mínimo, isto travava-me um bocadinho. E este livro ajudou muito a fazer esse shift também. Uma coisa que me ajudou foi, eu vivia em Cascais, e depois, quando eu me tornei profissional, eu vim viver para a Ericeira e também para mim fez toda a diferença. Eu sei que um bom surfista tem que surfar tudo, todo o tipo de ondas e a linha para isso também é muito boa,
porque as competições muitas vezes acontecem em, em condições más, não é? Uhum. E então como atletas, nós temos que saber surfar todo o tipo de condições. E na Ericeira quer dizer, é de gala. A Ericeira tem condições espetaculares. O que é que me fez? Para mim, quando estava de gala ao mar em competições, bem, era super fácil. Eu tinha a certeza que não, este campeonato é meu. Ma- Motivava-te, não é? mas depois, quando eu sabia que não estava bom, já vacilava ali um bocadinho, de género, ai, eu não sei o que é que me vai acontecer. Hum, Então eu acho bom, como atletas, quem nos está a ouvir, é mesmo importante surfar em todo o tipo de condições. Aliás, vê-se um bocadinho pelos brasileiros, não é? No Brasil não há assim grandes sim, ondas sim, sim, e sim, eles sim. treinam muito em condições más, adversas. Sim. E eles, quer dizer, estão no topo mundial. Eu acho Portanto, que no Brasil também é uma cultura diferente, desportiva. Eu acho que eles estão mais à frente do que nós. O surf tem mais anos também, não é? E a parte psicológica, dá a impressão que eles fazem-se valer dela já há bastante tempo também, não é? isto é uma coisa muito importante. Eles acreditam até ao final. Eles são Pois, um povo alegre que acredita até ao final e também são unidos. Eu vejo os brasileiros sempre juntos, sempre. E isso também dá motivação de mas casaram com levar, um brasileiro, não é? Acho que de casaram com um levar, brasileiro. de levar uma bandeira atrás. É o que eu dizia dos brasileiros e calhou-me um brasileiro. Tenho imenso orgulho de estar. Nós não somos casados, mas quer dizer, temos 2 filhos Ok, e sim, este ano celebramos 10 anos de união. espetacular, parabéns. Portanto, eu vejo o que é o povo brasileiro dentro de casa, até, não é? Claro, claro, E eu sei o. Eles são batalhadores, não é? sem Eles têm dúvida. essa garra que, pronto, que o povo português não é assim, o povo português tem outra coisa, recebe super bem, somos saudosistas, é diferente, é diferente. Eu acho que todos os povos têm um bocadinho da sua característica e é Claro, assim mesmo. é verdade. Mas, não obstante, quer dizer, os brasileiros não são todos iguais, os portugueses não são todos Claro, iguais, não exatamente, é? claro, obviamente. Aliás, quando eu conheci o Mário, assim, ai, é um brasileiro, ele assim, nós somos 250 milhões, quer dizer, estás-me a pôr no mesmo sítio que todos Na os bitola que tu. brasileiros. Pois Ele claro, disse-me não pode. isto. E foi aqui um pré-julgamento que eu fogo, é verdade. Claro, é, Este brasileiro tem mesmo razão. eu acho que sim. Tu achas que há uma tendência para julgamento, não é? Agora, se calhar menos, mas se calhar há uns tempos atrás, se calhar havia um estereótipo, não é? Que toda a gente, se calhar, toda a Eu gente, acho que não. sim, eu acho que sim. E como competidora, não é? A nível mundial, eu viajei muito e eu via muitos brasileiros. No fundo, para eles gostam da festa, eles gostam da entrega. Para eles falar com uma, com uma rapariga, não é? Não se diz rapariga em brasileiro, por isso é que eu agora estou Sim, rapariga. sim, sim. Para eles é super fácil, eles fazem isso descontraídamente. Então eu achava que para os brasileiros é super fácil, quando ele veio falar comigo, olha, este fala barato, não é? Portanto, Ah, foi aqui um pré-julgamento claro. que foi alterado E à agora já medida não que eu tem, fui já foste conhecendo. conhecendo, claro. Não, Claro. claro que não, porque, quer dizer, já tenho família brasileira há 10 anos mesmo. Vamos ao Brasil quase todos os anos. Espetacular. Portanto, conheço bem o povo brasileiro e o espetáculo que eles são, não é? Viajar é bom, não é? Trocar experiências é bom com outros povos e culturas, não é, Joana? É ótimo. Aliás, Pedro, tu sabes, não é? Porque viveste também muito tempo na Indonésia e para mim, Indonésia é a minha segunda casa, juro, está mesmo no meu coração. Já fui lá 12 vezes, eu ia lá todos os anos, às vezes ia 2 vezes por ano. E aquela cultura gosto mesmo, quer dizer, a parte do hinduísmo, a parte muçulmana, às vezes eles são um bocadinho mais fortes, não é? No Uhum, contacto e muito com a mulher, não é? Eu sou uhum, mulher. Uma vez uhum. quando fomos para Cru e Ok, Pedro, lembras? exatamente, Tivemos uma lembro. experiência, tivemos uma vila inteira de homens para ver as surfistas, não é? Éramos 6 ou 7 surfistas, já não me Exatamente. recordo bem. E aquela vila toda de homens em cima de nós, mas eu acho que eles têm
não é? Esta bondade, eles têm esta bondade, eles têm muita espiritualidade também Sim, que eu gosto de ver e sentir. sim, 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 Acho que sim, eles sim, usam sim, também sim. esta parte espiritual do acreditar e do viver no dia a dia, porque também são nesses rituais pequeninos que podemos nos sentir bem, não é? Estes rituais que Sim, sim, criamos sim, na sim. nossa vida, Estar e eu presente, acho que não eles é? criam muitos rituais. Aliás, em Bali, eles vêm para a rua, não é? Com Com as aquelas ofrendas. ofrendas, a rezar com uma intenção, não é? Quando temos uma intenção é muito forte. Aliás, toda a minha Sim. competição, cada vez que ia para uma competição, eu tinha ali uma intenção e ficava ali a repetir tipo 300 vezes ao dia aquilo que eu gostaria que acontecesse, não é? E então pronto, era forte e sempre foi muito forte. Esta parte espiritual do rezar, e no rezar no sentido de pedir, de agradecer, Uhum. de estar, de ser. Estar presente, não é? Também, não é? E diz-me uma coisa, nós agora, se calhar, podemos falar um pouco sobre este teu projeto da Waves and Minds. Tu podes explicar-nos um pouco o que é o Waves and Minds e qual é que é a principal missão do Waves and Minds? A principal missão da Waves and Minds é mesmo ajudar as crianças e adolescentes. Agora trabalho com crianças dos 8 aos 17 anos, a serem mesmo reais, a não terem que ser perfeitos, a ganharem confiança, a ganharem autoestima, a conseguirem ter as suas próprias decisões e, no fundo, a empoderá-los. E como é que eu fiz isto? Eu fundei a Waves and Minds com uma combinação de surf e inteligência emocional. É inteligência emocional, mas no fundo é muitas das ferramentas que eu uso, aprendi neste treino da Awareness Facilitator School, da Working with Satya, que a fundadora é a minha irmã. Toda a gente conhece por Satya, mas eu chamo a Rita Rocha. Sim, sim, sim. E aquilo transforma mesmo, porque no fundo é a combinação da ciência com a espiritualidade, de rituais ancestrais, com meditações, com ferramentas modernas, de muito psicoterapia, psicossomática. E eu uso isto nos meus camps, no meu trabalho, que aprendi tudo com durante estes 3 anos de treino. Além deste treino, que foram Uhum. 3 anos, Certo, também tenho 1 ano de Kids Coaching, outro ok. ano de Era Teens isso Coaching. que eu ia perguntar. Tu tiveste Ta- uma formação antes de começar este projeto, certo? Não, sim, Tiveste sim. algumas formações. Eu devia ter começado por essa pergunta. Que formações é que tiraste? Portanto, além destas três, não é? Da Awareness Facilitator School, do coaching de infanto-juvenil, que foi no Brasil, ah, que aquilo está super bem organizado, já tem também muitos anos. São cursos certificados, Joana, desculpa. São cursos Sim, sim, certificados. é tudo Ok, certificado, é tudo ok. certificado. É importante, sim. E para nós trabalharmos, não é? Com as Claro. crianças e haver um bocadinho aqui de profissionalismo, não é? Mesmo em relação aos pais. Mas uma das coisas que me dá imensa aptidão, além destas três grandes formações, são os 17 anos de competição, de Claro. superação de desafios, de positivismo. Quer dizer, não foi a universidade, mas no fundo é a universidade, porque eu aprendi mais nestes 17 anos de universidade, do surf, da vida da competição, do que do que em alguns treinos, não nestes três. Estes três, para mim, quer dizer, o que realmente transformou a minha vida foi da Awareness Facilitator School, que eu consegui mesmo apanhar imensos traumas que tinha, consegui começar a ser uma mãe diferente, uma mulher diferente, uma amiga diferente, uma pessoa diferente. Aquilo mudou mesmo. A forma como eu me via, eu tinha muito pouca autoestima, Pedro, muito pouca. Porquê? Eu tinha muita confiança, e há aqui uma diferença entre autoconfiança e autoestima. Autoconfiança é aquilo que tu fazes, e autoestima é como tu te vês. Então eu via que ninguém me parava, ou seja, a minha confiança é tão grande assim, ninguém me para.
Mas em relação a como eu me sentia, ó Pedro, eu às vezes era capaz de olhar para baixo com a lica e com a prancha na mão só para não ter que falar a ninguém, de vergonha. E ninguém tem esta noção. Aliás, muitas amigas minhas dizem: Joana, tu parecias uma arrogante, nem me Pois, falavas. certo, Mas não era certo. por ser arrogante, é porque eu tinha medo. Medo quer dizer, não sabia o que dizer às vezes às pessoas. Mas porque tu agora que estás neste projeto, com certeza que já, portanto, isso é devido a quê? Há algumas características, ou a parte educativa para a parte dos pais, ou Bom, há algumas coisas que Pedro, de onde é que isto fazem. vem? Sim, Ou de onde sim, é que eu acredito que vem? ok, Portanto, muitos dos estudos científicos vêm da parte como os pais educam as crianças, ou seja, qual é o envolvimento da criança. E é muito importante também entender que também é geracional. Aquilo que os traumas que os avós tiveram, que os pais tiveram e que nós vamos ter, se nós não os agarrarmos, eles vão continuar para os nossos filhos. claro, Isto é mesmo verdade. é verdade. Então, este trabalho da escola, da Awareness Facilitated School, foi isso que me fez. Foi travar-me aquilo que no fundo que me estava a travar, aquilo que no fundo que não me estava a deixar ser eu própria para viver, quer dizer, de uma forma mágica, de uma forma real. E eu vejo-me agora, muitas vezes, por exemplo, eu ainda a fazer vídeos, em entrevistas, como o foco não sou eu, aqui estou eu e tu. O foco somos nós os dois. Mas Sim, quando eu tenho que fazer um vídeo em que sou eu, Pedro, eu ainda, como é que se diz? Eu ainda vacilo. Eu ainda tenho que filmar montes de vezes, porque ainda está aqui, não, Joana, tu não és capaz. Não, Joana, tu o que estás a dizer não é importante. Mas depois quando eu me vejo filmada, não, isto é super importante, mas porque é que eu claro. achava isto? E isto Mas está isso tudo na nossa cabeça. da educação que os nossos pais, ou da forma como os nossos pais nos repreendiam, ou como nos tratavam, ou Também, Pedro, não mas só, mas também. às vezes quando a criança é muito sensível, por muito que os pais os tratem bem, os vejam, deem presença, não é? Eles podem não sentir. E é muito, eu ouço isso muitas crianças. Eu Ok. sei que os meus pais gostam de mim, mas eu não sinto. Ah, não Então sentem que os pais eu não gostam deles, sinto. já Eu sei que os meus percebi. pais gostam de mim, mas eu não Ok, ok. sinto. É muito E importante isto, os pais demonstrarem às crianças isto é que real. gostam delas E dizerem. e Eu vou dizer dizerem. esta, Pedro, uma vez, hum, já não sei se foi que perguntei. Eu disse assim: olha, vocês sabem qual é que é a coisa mais importante da vida da mãe? Isto aos meus dois filhos. E já fazia trabalho. E a minha filha Maria: oh mãe, pode ser uma coisa? E eu assim: uma coisa? Mas onde é que ela está a querer ir? Sim, pode ser uma coisa, se quiseres, mas não é uma coisa que a mãe está a pensar. Oh mãe, é o teu telemóvel. E eu fiquei: porquê? Porque nós andamos sempre com o telemóvel muito mais tempo do que com a criança. O Uhum. Pedro. E isto abriu-me tanto os olhos. Para quê? Para explicar. Olha, a mãe está com o telemóvel para trabalhar. E lá, nós nem usamos, quase não usamos o telemóvel em casa. Para já refeições não, brincadeira não. Eles têm 2 horas por semana, eles, 2 horas por semana, que é 1 hora ao sábado, 1 hora ao domingo de manhã. E nós, quando trazemos o telemóvel, tentamos não mexer. Não é? Bem, agora no tempo dos scams é impossível. Eu digo sempre: olha, Claro, tenho aqui uma mensagem, mas explico: olha, tenho aqui uma mensagem, vou responder a uma mãe. E a minha filha até gosta de ver. Oh, mãe, deixa ver. E eu deixo ver, porque no fundo é para explicar. Mas isto é para dizer que nós achamos que eles sabem as coisas. Não, ele sabe que eu gosto de. O meu filho sabe que eu hum, gosto dele, claro que sabe. Não, não é verdade. damos por Nós aqui, eles já temos sabem, não é? mesmo que dizer, nós temos mesmo que demonstrar Demonstrar. isto, porque é muito importante. Aqui com esta abriu-me mesmo os olhos. Eu, uau, Ou que, seja, não que, quero. Sim, desculpa, diz isto, desculpa. não, que pergunta espetacular. Sim. Ou seja, o que eu percebo é que não quer dizer que nós não possamos estar com os telemóveis, mas que devemos explicar às crianças porque estamos e temos que lhes dar atenção constantemente e temos que repetidamente dizer que gostamos delas e fazer com certeza atividades com elas, não é? O que é que acontece, Pedro? Há aqui uma altura do dia, eu digo sempre aos seus pais, se
os primeiros 5 minutos, quando nós, pais, chegamos a casa, ou eles chegam a casa, que são os primeiros minutos de contacto. Tivemos com eles de manhã, mas é tudo à pressa, não sei o quê. Então é o momento em que a criança já está, ou seja, chega a casa com a expectativa de ser visto, ouvido, não é? De alguém lhe dar atenção, e nós dizemos assim: pá, espera aí, só um bocadinho que eu vou fazer isto. E aí, pronto. E no fundo, o que eu digo, olha, quando vierem para casa, eu digo assim: vão à casa de banho no vosso trabalho, mas quando chegarem em casa, estejam 5 minutos. Pedro, todos os estudos científicos que há de parentalidade consciente, 5 minutos chega para eles se sentirem amados. 5. Quando chegam a casa, não é? Ou Quando seja, chegam a casa. para perceber que eles é que são o grande foco Eles da são, atenção e dos são, pais. no fundo, E nós são, não claro, queremos claro. nós não queremos que eles sejam, mas Claro, nós não são, demonstramos. obviamente. Há outro Ok. estudo que é 3-3-3, que Hum, é os 3 minutos quando acordam, os 3 minutos quando chegam e os 3 minutos quando se deitam. ok, Pronto. ok, ok, Depende agora da vida de cada um, o que é que faz mais sentido. ok, Porque ok. há pais que dizem: eu à noite não tenho pachorra nenhuma, não quero, não é perder, não consigo, estou tão cansado que eu não consigo dar o tempo ao meu filho. Pronto, mas há outros estudos que indicam estes 5 minutos são dos mais importantes. E é uma só apanhar-se. Porque eu apanhava mesmo assim: espera aí, eu preciso só de fazer isto. Não, não espera aí, tu esperas aí, nós esperamos. Claro, claro, Porque o que é realmente mais importante da nossa vida? São eles. E aquela resposta: olha, a coisa mais importante da vida da mãe são vocês. claro, São claro, vocês. Às vezes claro, pode não parecer, porque a mãe também tem que trabalhar, mas eu quero mesmo vos dizer isto. claro, claro, Ai, claro. fez uma diferença, Isso é, Pedro. isso é muito importante, é importante. E Fez diz-me uma uma coisa, diferença enorme. tu com esta experiência de tu estás com o Waves and Minds há quanto tempo, Joana? Há 2 anos? Não, Waves and Minds, portanto, o nome Com mudou, esta, mas eu com já estou, esta, eu já estou a trabalhar desde 2019. ok, Ok. E agora, há 2 anos, portanto, criei mesmo esta marca ok, que eu há dois estava a anos, ok, sentir falta de criar uma marca ok, mesmo. E o que é que acontece? Eu tenho miúdos que vêm já de ano para ano para ano. E o que é ok, isto? Para quem não ok, sabe, não é? Para quem nos está a ouvir. certo, São camps, co- a combinação de surf e inteligência emocional, portanto, 5 dias e 4 noites, portanto, há a opção de dormida, em que de manhã fazemos surf, à tarde fazemos inteligência emocional e depois à noite fazemos ou rituais, ou teatro, cinema, falar com o fogo, algo diferente para que eles também se sintam que quando uma pessoa faz algo diferente, é o que eles vão memorizar, por isso também é muito importante os pais às vezes alterarem, não fazerem sempre a mesma coisa, a mesma rotina, porque eles não se vão lembrar. Nós lembramos ou de um trauma ou de algo muito especial. É assim que certo. o nosso cérebro O nosso fixa. cérebro funciona, Então claro, é claro, importante que os pais façam isso, não é? Há uma coisa muito gira que eu uma vez li, que era, havia um pai que não tinha tempo nenhum. O pai ia trabalhar antes do filho acordar e chegava depois do filho acordar. Então, como é ok, que o pai arranjou uma maneira de dizer ao filho que o amava? Ah, ele teve uma conversa com ele: olha, o pai não consegue, vir dar-te um beijinho, mas é só para saberes que quando o pai te vier dar um beijinho à noite, vai fazer um nó no lençol. Aí o miúdo acordava com o nó no lençol, a sentir-se uhum, amado, estás a ver, Pedro? Portanto, às vezes não é preciso comprar uma viagem à Disney ou, claro, ou ir claro, às claro. Maldivas com os miúdos, mas são estes pequeninos Pequenos detalhes gestos, não é? que, no fundo, uma Uhum, pessoa também uhum. tem que ter um bocadinho de criatividade para Claro, criar claro, isto, claro. mas é para a vida dos nossos filhos. E é isto que eu crio no Waves and Minds, aqui nestes camps. Estes detalhes diferentes para que eles se possam sentir vistos, ouvidos, sentirem-se que estão incluídos. E eu acho que uma grande mais diferença também nestes camps são os círculos de partilha. Eles ouvem, não é? O que é que os outros sentem, ouvem os problemas dos outros e depois também falam os seus próprios Ok, obstáculos, problemas. ok, E quando eles falam, não é? Pois já verbalizam o que está lá dentro e às vezes não é nada igual. Às vezes o que sai certo, não é nada igual ao que está cá dentro. claro. E quando uma pessoa fala, além de ganhar voz, ganha a sua voz, ganha confiança, ganha, ganha presença também, é ouvido, não é? Por
o círculo que nós falamos, famílias, não é? Pelo seu grupo. E então é mesmo assim, é mesmo uma experiência transformadora, estes campos. Porque tem depois Tu- também a componente do surf, que é super Pois divertido. é, é isso que eu ia perguntar. Eu também queria ir um bocadinho à parte da autoestima, porque falaste há pouco da autoestima, que às vezes, por vezes, há muita falta de autoestima, como muitas pessoas têm, como tu não tinhas como Como se eu, calhar eu sim. também tinha quando era mais miúdo. E há a parte, o surf de alguma forma, e esses campos que tu fazes, o surf é transformador também e que tem um papel fundamental nas crianças, portanto, essa experiência do surf. E a autoestima, por outro lado, as crianças saem de lá com outra consciência sobre com uma autoestima melhorada, digamos assim. Sem dúvida, porque é assim, primeiro é uma imersão de tudo o que eu disse, não é? Mas estavas a querer falar sobre o surf em si. O surf, eu acho que é uma das melhores metáforas para a vida, que eles levantam-se e caem, levantam-se e caem, levantam-se e caem, tentam superar-se, tentam fazer uma onda melhor que fizeram antes, não é? Conseguem sentir a frustração ou a excitação, sentem, eles ali estão no momento. Então eles trazem para eles, não é? Esta experiência. Eu consegui, eu superei-me. Então o que é que vai fazer? Quando eles voltarem para o dia a dia deles, para a vida real deles, o corpo já experienciou que conseguem, a mente já experienciou que eu consigo. Portanto, é uma alteração daqueles, de todas as sinapses, não é? De eu Sim, consigo. Já não vão com aquela, não, eu não consigo. Claro que quem dá mais, eu digo sempre assim: olha, o que vocês trouxerem aqui é o que vão levar. Portanto, se derem muito, levam muito. Se derem pouco, levam pouco. E está tudo bem, porque eles têm que ir ao ritmo de cada um. Então, eu acho sim, que o tá bom. surf é mesmo uma metáfora espetacular, mesmo para ganharem voz, autoconfiança, autoestima. É que é tudo, ultrapassar obstáculos. Há muitos miúdos que têm medo da água, medo, Uhum, medo de certo, nadar, medo de levar com uma prancha, medo do vento, medos, medos, certo. medos. E havia realmente este último, foi muito giro. Este último camp, mas em todos isto existe. Não é? Havia um participante que dizia, Joana, eu quero sair da água, eu estou com muito medo. E diz assim: olha, tu podes sair da água, podes, mas tu também podes ficar e vais ver o quanto tu te vais divertir, o quanto tu vais levar de ti para casa. Porque, é assim, o que é que achas que é mais benéfico para ti? É tu não sentires medo ou tu sentires medo e sentires toda aquela adrenalina, aquela confiança e ele, assim, meio a chorar, meio, não, eu acho que eu quero. E ele voltou lá ao Pedro e foi assim um sorriso. Joana, tu tinhas razão, isto é mesmo espetacular, eu consegui ultrapassar o meu medo. Mas são eles que têm que dar esses passos. Claro, 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 São claro. eles que os têm que fazer. Nós podemos guiar, não é? Os adultos, os pais, eu como mentora, posso guiá-los, mas são eles. São eles que podem dar os passos. E é muito bonito ver isto. E os É pais, todo o tempo, todo o dia. eu sei que tu tens, não sei se ias dizer mais alguma coisa importante, eu interrompi-te. Não, 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 O- nós podemos ser uma grande ajuda, mas são eles mesmos, são eles tem que ser próprios que eles, têm né? que dar os passos. Eu sei eu sei porque as minhas crianças estiveram lá, os meus filhos estiveram no teu campo ano passado. Eu sei que tu também tens um espaço de partilha com os pais. Achas importante essa partilha que tens com os pais, para os pais, e de modo geral, qual é que é? Claro que as reações são as mais diversas, porque as crianças todas elas são diferentes umas das outras, mas é importante essa conversa com os pais e de alguma forma vai abrir a mente aos pais para que consigam de alguma forma melhorar essa parentalidade com as crianças. Eu noto imensa diferença. Eu noto imensa diferença antes dessa conversa, que é no último dia do camp, na última hora. ah, Qual pode, e falamos muito qual é que é a abordagem que eles podem ter quando chegam a casa sobre o camp e sobre as dúvidas deles. E eu deixo espaço para as questões que os pais têm, e normalmente é transversal a todos os pais, por isso é que eu acho mesmo importante para também os pais não se sentirem sozinhos nas dúvidas deles e naquilo que.
que podem fazer em casa. Porque tu viste, não é? Houve imensa partilha dos Sim, pais sim. e questões dos pais: como é que eu faço? Eu tenho dúvida nisto. E quando uma pessoa também sente, ai, aquele pai também tem esta dúvida, e pode ser a mesma que a minha, porque eu digo sempre: falem as vossas dúvidas, porque as vossas dúvidas podem ser as dúvidas dos outros pais. É, no fundo, podem Claro, ser os claro. corações de outros pais. E é fantástico. Claro que agora não dá aqui para passar todos os ensinamentos, mas já falámos sobre alguns aqui. Mas sem dúvida que é muito importante, porque há muitos pais que não têm essa consciência de como é que levam. Portanto, os miúdos fizeram este trabalho, agora tem que ser os pais, porque os pais são o grande exemplo dos miúdos, e os miúdos vão ser como os pais. Vão Claro, querer, são os heróis, os pais são os heróis dos miúdos. Então há que também ensinar, não é, aos pais como fazer em casa. claro. E E dar o mais que exemplo, isso, não é? este ano a Waves and Minds prepara-se para ir para as escolas. Portanto, Isso já é fabuloso. criámos 6 programas diferentes, com temas diferentes, com temas atuais. Hum, um deles tem a ver com a parte digital, não é? Porque já há muita ansiedade e quer dizer, ataques de pânico porque não usa os telemóveis, portanto, tudo o que é parte digital é um programa parte digital. A outra é de leadership, de liderança, outro de resiliência, outro de autoestima, outro de anti-bullying. hum, são 6, por acaso agora não tenho aqui à minha frente, mas são temas muito atuais e que pronto, e que este ano não há como não ir para as escolas, porque os miúdos estão nas escolas. Então, a Hum, escola também hum. está no fundo a tentar, combater tudo o que está a acontecer nesta nova geração e há muita Há muito ansiedade. bullying. Há muito bullying, não. Há muito bullying. Um em 3 miúdos sofre de Sofre. ansiedade, Pedro. Há Um ansiedade. em 5 sofre de bullying. É muito. Porquê? É 20%. Mas por que razão? Por que motivo é que é essa ansiedade? Eu percebo que tem a ver com esta nova fase da digital, dos ecrãs, com certeza, e da falta de atenção, se calhar digo eu. E o bullying? Qual é que é a grande Hoje em razão? dia, ó Pedro, hoje em dia o bullying é a nível mundial, ou seja, antigamente nós passávamos na escola e tínhamos um ou outro a dizer um piropo ou alguma coisa mais chata, mas era um para 3. Hoje em dia é um para o mundo inteiro, porque quer dizer, é virtual e muito grave, é muito grave. O que é que chamas bullying? O que é que Há chamas tentativas bullying? de suicídio, Hum. há tentativas de self-harm, de se cortarem. Sim, 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 É sim. grave e ninguém fala disto, Pedro. A verdade é isso. E eu acho que as escolas estão mesmo a precisar desta ajuda. Há algumas escolas que já começaram com alguns programas. Estes são específicos para os temas atuais, para os temas que realmente ah, ah, têm que Sim. ser trabalhados. Não há Mas o que como é que esperar mais consideras tempo. bullying? O que é considerado bullying hoje em dia? O que é bullying? Como é que se pode definir bullying? É alguém que- Bullying, em primeiro lugar, é algo que se faz a outra pessoa, não é? Que é maldosa. sem o Que seu é maldosa, consentimento, que é não de é? Sem, propósito, que é ok, chamar nomes. Chamar nomes é uma coisa. Ah, tem piada. Não, não tem piada nenhuma. Nós não claro, sabemos se em casa aquele miúdo, o pai, o está sempre a chamar da normal, ou não consegues fazer nada. Qualquer coisa que uma pessoa diga, também não podemos ser tão extremistas, não é? Qualquer coisa, claro. não foi isso que eu quis dizer, mas Sim, sim. algo que pode magoar o outro, de género, ah, tu não consegues nada. Quer dizer, tem que ser apanhado nas escolas, porque as escolas têm que ser o contrário. As escolas, os miúdos têm que sentir que pertencem, têm que sentir que são importantes. Tem mesmo que haver este anti-bullying, tem que ser viral isto. Tem que se mesmo trabalhar isto. Já está a ficar grave. Há miúdos que não querem ir para a escola. Pedro, eu tenho vários miúdos que chegam a Uhum. mim em Pois, sessões individuais e não querem ir para a escola. Na nossa altura, eu acho que não havia nada disto. Não havia assim, com esta pois, gravidade. sim, também Muitos. não havia a informação que há hoje em dia, também não havia esta expansão da informação que toda a gente tem acesso e as crianças com os ecrãs e não E é? eu acho que quem não Então, está dentro do meio da terapia, da psicologia, da psicoterapia, acho que não vê estes números, não vê a gravidade da situação. pois, acredito que sim.
E diz-me uma coisa, tu há pouco falaste que vais para escolas, mas não, tu não falaste nas datas deste mês, salvo erro, da Waves in Minds, da Ericeira, não é? Não falaste, pois não? Não, Queres oh falar? Queres Pedro. falar? Então, já tivemos um camp de 30 de junho a 4 de julho, que foi assim, foi um sucesso, foi para idades dos 11 aos 15. Ok, O próximo camp é de 21 a 25 de julho, para crianças dos 8 aos 12. ok, A semana seguinte também é dos 8 aos 12 e é de 28 de julho a 1 de agosto. ok, Logo seguida, de 4 a 8 de agosto, temos um camp para adolescentes dos 11 aos 15. E a nossa última semana é de 11 a 15 de agosto, um camp de 11 a 17. Portanto, nós abrangemos porque tivemos muito pedidos de adolescentes. Não, também queremos, portanto, vamos fazer este até aos 17, e há porque vagas para todos os campos? Há vagas para bem, o todos de os campos? 4 a 8 já está, eu acho que já está quase, talvez Ok, assim, um ou dois, ok, mas o que tem mais vagas é o de 28 a 28 de julho a 1 de agosto. 1 de agosto, ok, Esse ainda tem ok. algumas Tem algumas vagas vagas, ok, ok, e o último também ainda tem algumas vagas. ok, ok. Por isso, para quem quiser vir ter esta experiência, espero Vamos, contar com os teus filhos outra vez este ano. está bem, com Que certeza. foi o máximo, Eles adoraram, meus filhos foi adoraram. bastante. Foi a forma como eles se deram ao camp, como eles se deram aqui ao projeto, foi incrível. É incrível ver os miúdos, a transformação e tudo o que se vive nestes campos. Agora que já falamos sobre a inteligência emocional, sobre os teus campos, sobre a tua carreira, mas eu gostava de ter a tua opinião sobre a atualidade do surf feminino nacional. Há bocado, embora há bocado tenhas falado em algumas atletas, como é que vês esta fase nova do surf feminino? Porque de facto, nem a nível, nem nos homens tivemos esta dinâmica e este potencial que temos com as mulheres neste momento em Portugal, não é? Como é Então, que eu tu vês vejo aqui isso? duas formas. Eu vou abordar o tema de duas formas. A primeira é, sem dúvida, que já há uma equipa muito boa por trás das atletas e eu acho que elas estão mesmo motivadas para chegarem lá. A Teresa já esteve lá umas quantas vezes, talvez seja mesmo este ano. Ahm, a Francisca Vezel, que está em primeiro lugar do Challenge, que é um feito enorme. A Yolanda está em terceiro e a Teresa está em sexto. Portanto, Exatamente. se terminasse agora, elas entrariam para o WCT. É É incrível. É assim, incrível. nunca Incrível. houve três portugueses, nem masculinos nem femininos, na elite Sim. do surf. Houve dois É. ao mesmo tempo, o Kikas E o Marlon Lip. e o Saka, O foram Kika os de dois ao Osaka? mesmo tempo. E o Marlon Lip, que naquela altura Mas ele era alemão, entrou, não era? Eu acho mas que eu ele já acho que era ele era alemão. alemão. Eu acho que ele Ele já era era alemão. alemão. Ah, ok, Eu ok. acho que Pois era, ele exatamente. deve ter havido aí um ano ou outro, se calhar, que o Saka se cruzou com o Federico. Eu não tenho a certeza. Mas, Tenho, anyways, tenho gostado também. mas, mas por acaso isto acontecer este ano, são três. São três que entram pela primeira vez, portanto nunca houve numa portuguesa aqui no World Tour, não é? Do feminino, mas Embora a eu acho que Teresa está mais perto que nunca. tenha estado lá como wildcard, não é? A Teresa levou Sim, lá. mas é diferente do que está no É circuito diferente. mesmo. Ter a Sim. experiência de ser wildcard e estar no circuito mesmo, Uhum. quer dizer, não tem nada a ver, e mesmo para elas em termos de conquista, não é? De achievement, Sim. é totalmente diferente. Aliás, eu acho que elas trabalham para estar ali, para entrar, e eu acho que mais que entrar, elas querem mesmo ser campeãs mundiais. E elas têm surf para isso, elas já demonstraram que podem ser campeãs mundiais. A Gostavas de ter outra algum papel? vertente Ah, diz, desculpa. a outra vertente é a vertente monetária, que eu acho que está pior que nunca. Eu acho que está pior que nunca e tenho pena de dizer isto porque devia ser o contrário. Estas atletas deviam ter um maior apoio, talvez um grande apoio do Estado, apoio de marcas que poderiam não só apoiar os eventos,
mas também acreditar nas atletas, porque assim, elas carregam uma bandeira, um país, não Uhum. é? Eu sei Certo, que nós somos 11 milhões, não é? Mas, por exemplo, se fosse um brasileiro, carregava 250 milhões, não é? certo. Sei que há uma grande diferença, mas os nossos atletas merecem. Eles merecem. E eu lembro-me perfeitamente na altura, eu achava que todos os atletas, todos, de todas as modalidades, deviam ter, depois da sua carreira, uma pensão, qualquer coisa, porque é muito reduzida os anos de carreira. Quer dizer, quem deu tanto ao país, quem deu tanto da vida deles para representar Portugal, acho que o mínimo era fazer isto. Acho que devia haver uma mudança. Atividade de desgaste rápido, não é? Quer dizer, acho que devíamos ser merecedores disso. Uhum. Acho que devia ser como aos deputados, estão lá 2 mandatos e quer dizer, e é para a Certo. vida toda. Acho que os atletas, não estou a falar só dos surfistas, mas pronto, estamos a falar agora do surf, não é? Deviam ter esta oportunidade, deviam ter este esta estrutura de apoio. Portanto, Uhum. são estas eram as 2 vertentes que eu queria deixar aqui assentes. E tu, Joana, gostavas de ter algum papel nesta nova geração? De alguma forma? Bem, eu acho que já tive um grande papel, do qual me orgulho muito, que foi ter mesmo mudado o rumo do surf feminino em Portugal, porque nós sabemos que o nível não era o melhor, não é? E eu acho que o nível de agora deve-se muito a todos os eventos que houve, Toda a história, não é? a toda a história que houve. E agora continua a ter, não é? Neste trabalho com os camps que também trazem o surf. No fundo é surfoterapia, não tem este nome, Certo. mas é uma terapia enorme e eu tenho imenso orgulho de dar a cara por este projeto, tenho imenso orgulho de trazer surf à vida, à vida desta nova geração, porque eu sei que os motiva, eu sei. Há muitos miúdos que vêm sem motivação e vão super motivados para a vida deles com esta experiência. Isto são 5 dias, imagina se fosse ao longo do ano, se Claro. conseguíssemos criar isto de uma forma diferente, Integrada nas escolas, não é? Como estás a tentar fazer, integrada, não é? integrada nas escolas mesmo. Bem. Portanto, pronto, este é o papel que continuo a ter e que, mas como surfista competidora, não. E já agora que fala de surfista competidor, que conselhos darias aos pais e treinadores sobre como apoiar emocionalmente os jovens surfistas? Então, isso é um ponto mesmo importante, porque ah, os pais às vezes não ajudam da melhor forma, só põem mais pressão. E eu acho importante saber Gerir. ver a diferença de um treinador e de um pai. Por exemplo, eu agora vou ter 2 filhos, vou ter não, tenho 2 filhos que fazem surf, não sei se vão competir e também não Certo. não não vou fazer força nenhuma, mas se por Claro. acaso quiserem competir, ai, eles vão ter um treinador. Claro. Eu não me vou intitular Treinadora, não é? treinadora, porque eu sei que há muita coisa por trás, há toda uma autoridade, há toda uma história, que eu acho que se calhar eles vão se sentir muito melhor com o treinador. Sem dúvida alguma. E acredito, porque passei por isso, não é? Eu acho que é importante também depois apoiá-los Claro. nas suas escolhas, apoiá-los, ir à praia e vê-los. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é transversal a todos os esportes, não é? Porque eu tive, os meus filhos não tiveram no futebol, mas tive filhos de amigos meus no futebol e ia lá assistir a treinos e bem via como é que era. No basquete é a mesma coisa, na canoagem é a mesma coisa, no surf é a mesma É coisa. tipo assim, E, oh meu e Deus. de facto, mas eu acho que se calhar também tem a ver com a fase em que estamos a passar, se calhar com a falta de informação, se calhar. Agora, provavelmente, há muitos pais que já tomaram consciência, estão a tomar consciência e já se calhar não têm esse tipo de abordagem com as crianças. Digo eu, não sei. O que é que tu vês? Eu vou à praia muitas vezes e vejo muita pressão. É, Eu ainda vejo muita, muita pressão. ok.
os treinadores já estão a aprender a fazer diferente, porque também Claro, já estão a ter formações e veem que eles podem fazer diferente, que a pressão às vezes não é muito boa, mas vai depender de atleta para atleta. Como há claro. atletas que precisam de mais, mais presença, há outros que precisam de estar um bocadinho resguardados, não é? Sim, E estar mais sozinhos, mais isolados. Depende de claro, cada atleta. Eu acho claro, que o treinador claro. tem que ler, hum, eh, como é que o atleta consegue ter melhor desempenho. Sim, Ser sim, 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 estudado sim, 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 de sim, sim, atleta, sim. de atleta para atleta. Sim, Tem sim, que ser sim, sim. estudado. Sem dúvida. Todos os atletas são diferentes, não é? Joana, qual foi a tua viagem mais memorável na tua carreira de surf? A mais memorável, Ah, eu acho que agora estava-me a lembrar. Eu acho que temos muitas, muitas à Indonésia, mas houve uma que fizemos do México, só mulheres. Só mulheres, e depois com o Ricardo Bravo era o fotógrafo. E foi mesmo divertido. Acho que fizemos coisas. Acho que nós vivemos, as mulheres vivem as coisas de maneiras diferentes, às vezes, dos homens. E foi mesmo divertido. Fizemos tudo e mais alguma coisa. Fomos museus, fomos aos museus, visitar museus, fomos a praias, visitar todas as praias, fomos a discotecas, ou seja, fizemos um bocadinho de tudo. E às vezes os homens travam-nos um bocadinho aí que não não foi querem só fazer. surf, não é? Não foi só o Sim, surf. Sim, sim, não sim, é só sim. surf, nós gostamos de um bocadinho de tudo. Claro, Andámos claro. pelo México, ah, como se não fosse um país perigoso, que no fundo é um bocadinho perigoso, não é? Sim. Aliás, nós chegámos à cidade do México, a Vanessa, a minha irmã, Maripiela Labral. Ah, não, a minha irmã por acaso não foi nessa. Inês Calhau, Patrícia Lopes, Mariana, acho que já disse Mariana Canelas. E chegámos lá. Éramos 9, acho eu, éramos 9 miúdas. Chegámos à cidade do México e agora o que é que fazemos? Vamos apanhar um autocarro e vamos para Porto Escondido. Vamos nós, apanhámos o autocarro. Quando conhecemos os locais em Porto Escondido, então, como é que vocês vieram? Viemos de autocarro. De autocarro, isso é a coisa mais perigosa que se pode fazer. Às vezes assaltam os autocarros e claro que depois, quando fomos para a cidade do México de volta, claro que fomos de avião. Mas às vezes é esta genuinidade também que Sim, sim, traz sim, esta sim. alegria, esta emoção Claro, claro. às viagens. Mas todas as viagens da Indonésia são também. Especiais, não Mas é? muitas, são muito especiais, mas de mulheres. Eu Claro. lembro, tenho muito carinho por todas as viagens que fiz só surfistas. Qual é que consideras ter sido a tua grande rival na tua carreira competitiva, a nível nacional? Bem, tive 2, Hum, muito, com muita rivalidade, que era a Patrícia Lopes, ok. não é, ela foi 11 vezes campeã nacional e eu sempre ali a debater-me, a tentar chegar sempre em segundo, fui 3 vezes vice-campeã nacional. E Aham, depois, quando a Patrícia saiu, houve a Francisca Santos, ok, ok. que era uma rivalidade mesmo, árdua. Nós chegámos a não falar. Eu recordo-me disso. Chegámos a não falar e depois, pronto, tentei falar com ela e até conseguimos ficar bem, quer dizer, tínhamos um relacionamento, íamos para Ah, viagens as 2 sozinhas, eu e ela, e pronto, e começámos a ter uma relação melhor, mas durante muito tempo foi muito difícil. Foi uma relação muito difícil. o surf, se chegaste a ter quedas, chegaste a considerar o surf um desporto perigoso ou não? Consideras o surf um desporto perigoso? Não, por acaso, eu não considero um desporto nada perigoso. Hum, já caímos na água. Não, estou a falar da parte da competição, quando entras nos coxos, quando foste ao Havaí, ou, Sim, sim, percebes? sim, mas é isso para já. Quando caímos, caímos na água. Uhum, Se eu fizesse motocross, eu caía na terra. uhum. Portanto, eu não acho perigoso. Não, não considero. É desafiante. É desafiante. Às vezes podemos passar muito tempo debaixo d'água. Eu não o consigo, não o considero perigoso.
talvez mais desafiante. Acho que perigoso pode não ser a palavra certa, mas desafiante. Uma vez, por acaso, uma vez em Uluwatu, a primeira vez que eu entro em Uluwatu, maré vazia, não fazia a menor ideia o que é que eu estava a fazer. Maré vazia, estou a entrar e dizia-me: Não, tens que ir à água pelo joelho e depois atiras-te. Pá, eu chegava lá e eu, mas vou-me atirar para onde? Para as rochas? Não dá. Uhum. Bem, veio uma onda, bate nas pernas. Bem, e eu agarro-me aos corais, fazem aga uma pessoa tem a tendência de se agarrar, não é? Então eu vou, Sim, rasgo-me toda, ficaste toda, as toda mãos arranhada. todas rasgadas, foi a minha primeira experiência em Uluwatu. Mas pronto, foi, quer dizer, no dia a seguir, ou quando eu acho que entrei no mesmo dia, acho que quer dizer, acho que uma pessoa tem que ter Até- cuidado, quer dizer, tem que ter consciência do que é Uhum. que está a fazer e do nível que tem. Por exemplo, eu nunca surfei, eu tive no Tahiti 2 vezes e acabei por nunca surfar em Chopo. Não é? Porque primeiro, a vez que eu estive lá foi em 2002, estavam 4 metros. Uhum. E a outra vez que estive lá novamente, também estava lá o WCT. Quer dizer, fui surfar para outros picos Essa porque não onda é havia perigosa. espaço. Essa onda é perigosa. Exato. Portanto, eu acho que um bocadinho. E, por exemplo, eu quase nunca vou ao Rif aqui. No outro dia, os meus sobrinhos, tia, tens que vir ao Rif, que é o Manel Fortes e Sim, o, e sim, o sim. Martim Fortes. Sim, sim. Tia, temos que ir ao Rif. Eu, Rif? Quer dizer, eu fui ao Rif há imensos anos, mas nunca mais Claro, voltei lá. Então, claro, claro. esse- Há uma memória, alguma memória especial que tu guardes do mar, sem ser só do surf, ou do surf, ou do mar em particular? Alguma memória especial? olha, uma memória especial, eu posso dizer que é assim, todos os meus grandes amigos vêm do surf. E eu acho que isso diz muito, não é? Porque o surf trouxe-me os meus melhores amigos e com eles eu tive tantas memórias. Mas eu acho que o nascer do sol e o pôr do sol são coisas tão poderosas, pelo menos para mim. Eu lembro de um em especial em que em Roxys, nas Uhum, Mentawai, uhum. saltámos todos do barco e fomos surfar ao nascer do sol, nem foi ao pôr do sol, foi ao nascer do sol. E foi Espetacular. aí que eu aprendi a fazer tubos à séria, Em Roxas? em Aham. Roxas, que é super fácil, não É é alta mar. raso. Aham, Acho que é o sítio mais fácil para aprender a fazer tubos. é E verdade. desde aí, e é engraçado, Pedro, que eu só depois de deixar de competir é que eu aprendi a fazer tubos à séria. Porque eu já não estava com aquela mentalidade, tenho que fazer manobras, tenho que fazer manobras, tenho que seguir. Parece que relaxei. Mais espontâneo, né? Depois deste um surf mais, fazes um surf mais espontâneo. E agora nos coxos, de vez em quando sai altos tubos, consigo mesmo divertir-me. Fazes surf ainda, regularmente? Faço surf sempre que está bom. Ainda no outro dia, segunda-feira, acho que foi segunda-feira, teve ótimo. Fui eu e o Mário, ainda por cima tenho a sorte de poder contar com o Mário, não é? Que Teu é marido, não é? o O marido, teu companheiro, o marido. exato, e Sim. pai dos meus filhos, e sempre que ele também tem um horário flexível, e sempre que podemos, vamos surfar os dois, e é tão bom. Hum, é especial surfar com a pessoa com que estamos, como gostamos e partilhar uma paixão juntos, é mesmo especial. Calculo que sim. A última questão, se pudesse deixar uma mensagem aos jovens surfistas e não só, o que é que dirias? Qual seria a mensagem? Para aproveitarem, mesmo para aproveitarem, a vida é super curta e que eles têm tudo lá dentro, tudo, 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 tudo. Às vezes é só um recordar e estar um bocadinho atentos às aos detalhes. Está Hum, tudo lá, está tudo lá. Acreditem mesmo em vocês, porque porque está tudo aí. Está hum. tudo aí. Como nós dizemos no camp, nós temos um cheer, não é? Um grito que é vai com tudo. E eu digo a todos, vai com tudo. Obrigado, Joana, por ter estado neste pulsar do surf no segundo episódio. Foi um prazer estar contigo, Joana. Está bem? Gostei muito, Pedro. Beijinho, obrigada. Tchau.